Chegamos novamente, mais uma semana, Boker Tov, Torah Tovim, Erev Tov. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, no Brasil, em Israel, qualquer lugar desse planeta. Chegou o Oi Vavoi, mais um programa para você, para todo mundo que está sintonizado com a gente. É hora de falar de Israel, é hora de falar das notícias, dos destaques e do que rola nessa semana em Israel. Para onde? Para nossa comunidade que, como sempre, está em Tel Aviv, está em Jerusa, está em Aco, está em Naharia, está em Kiryat Shmona, está em Kiryat Gat, está em Kiryat, qualquer Kiryat que tiver. Tá lá na grande Metula, que sempre nos ouve, sempre nos escreve, e a gente chega no Kibbutz Iron, lá em cima, na fronteira com o Líbano, sensacional. Esse é o nosso Oi Vavoi que chegou, um programa que explica para você o que nenhum israelense tem paciência de explicar. Aqui a gente vai além, e para ir além a gente já chama os nossos co-apresentadores, meus irmãos aí de Israel, para contar os destaques iniciais dessa semana, começando com um homem que saiu de Santo André para o mundo, Melão. Fala, Melão, como é que você está? Conta o destaque inicial para a gente. Oi, todo mundo. Eu vou começar com um destaque positivo aqui em Israel, para dizer, o preço da gasolina caiu. Quarta-feira dessa semana, quando vai virar de quarta para quinta-feira, a gasolina caiu mais ainda em Israel. Por que isso acontece? Bom, a gasolina teve um pico no mês de julho, que teve o maior preço desde 2014, a gasolina subiu muito, claro, por causa das questões da guerra da Rússia e Ucrânia e mais as questões do mundo. A gasolina subiu em todo mundo, e aqui em Israel, que a gasolina já é cara, ela passou dos 8 shekels, ela chegou a 8,08 shekels a gasolina aqui em Israel, e agora ela já está descendo, já está 6 e pouco, 6 e muito o litro aqui em Israel, que vai baixar um pouco mais ainda, quer dizer, vai baixar essa noite, na virada da quarta para quinta-feira. Isso também acontece porque o governo, que controla muitos impostos relacionados à gasolina, também resolveu arrecadar menos nesse período para poder deixar com que o pessoal pudesse abastecer mais. Então, esse é um lado da boa notícia, que está caindo mais ou menos para 6,37 o litro na bomba, que aqui em Israel tem autosserviço, quer dizer, não tem frentista para colocar. Então, na bomba onde não tem o frentista para colocar e você mesmo abastece o seu carro, em teoria vai chegar a 6,30 e pouco o litro da gasolina aqui em Israel. Por outro lado, falando ainda de transportes, também foi lançado aqui em Israel faz pouco tempo um novo plano do Ministério dos Transportes para os transportes públicos no país. É um novo plano nacional, em teoria estão vendendo como uma grande melhora. Existem uns pontos muito interessantes, que qualquer pessoa acima de 75 anos tem passe livre para viajar por qualquer meio de transporte em todo o país, os jovens 50% de desconto, mas isso já tinha. No final, para algumas pessoas acabou ficando mais caro, porque em teoria eles tiraram o trem de uma série de, digamos, de bônus. Então, assim, não necessariamente ficou mais barato para todo mundo, mas é um novo plano que eles estão vendendo como a renovação. Então, se você já veio a Israel, se você conhecia exatamente que tipo de passe ou de bônus comprar, tem que olhar de novo o que mudou. Agora é por quilometragem. Então, se eu estou em Rehovot e vou para Tel Aviv, eu posso comprar um que me permita 40 quilômetros de distância, eu posso utilizar esse passe, por exemplo. Então, também tem uma novidade, não necessariamente ficou mais barato para todo mundo, mas é um novo plano. Então, gasolina baixando e um novo plano de transporte para o pessoal aqui em Israel, para usar o Rav-Kav, que é o cartãozinho verde, para ir para todos os lugares. E agora nosso menino de Lapid, na Grande Modin, Serginho Finger, nosso Moré, conta pra gente o seu destaque inicial, Moré. Olá a todos, tudo bom? Estava aqui ouvindo o Melão, já ávido por boas notícias, né? E ele falou que o preço da gasolina caiu de novo, e mais um pouco.
e mesmo assim custa R$10 um litro de gasolina, são $2, que é a gasolina mais cara do mundo, né, cara? Aí fala, não, vai ficar mais barato, e a palavra mais barato e Israel na mesma frase não combinam muito, né? Que país caro, né? Caro, caro mesmo, né? Olá, vocês, amigos, eu estou aqui, gostaria de contar, tem muitos possíveis destaques, mas eu também vou dar um positivo agora. Falar sobre Israel há um bom tempo já vem se eletrificando, né? Se eletrificando, eu até descrevi isso num texto que eu escrevi sobre o sumiço do barulho dos motores, né? Agora aquele barulho de diesel, barulho de gasolina, coisa e tal, está sumindo em prol de um motor elétrico, né? Só que todo motor elétrico, a energia precisa ser gerada de alguma forma. E hoje em dia o carro elétrico ele prestigia vamos dizer assim, a criação de energia elétrica, transmissão por um cabo, mas ele não fala como que está sendo gerada essa energia elétrica e se é limpo ou não, entendeu? É mais limpo que a gasolina, mas não dá para saber o quanto, porque você ainda continua queimando carvão para gerar energia elétrica ou outras formas, como aqui em Israel. No Brasil tem um potencial hídrico muito grande. Israel está entrando agora num campo novo, um campo bastante interessante, que é o campo do hidrogênio. Hidrogênio em hebraico Meiman. Meiman, eles vão fazer a geração de hidrogênio do começo ao fim, da forma mais... Eles chamam da forma verde do hidrogênio, né? A forma verde do hidrogênio utilizam energia renovável, geração do hidrogênio por eletrólise e depois o armazenamento. Qual o problema dessa? Por que não foi? É uma tecnologia já conhecida essa, né? Do hidrogênio. Por que ela não foi adotada antes? Porque o hidrogênio é muito pequeno, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. 1H, lembra, Rolim, na época que você colava ali no simulado ali do objetivo do Pérez ali, que você fez até o final? Lembra do Hoje, hidrogênio? Lima Cama, Robson Crusoe é francês. É francês, é isso aí. E agora eles estão... Eu tô suando só para entender, cara. Juro que... Mas eu tô pegando. É o meu amigo perfumado, Rolim. E estamos... duas cidades foram escolhidas, é um projeto conjunto que vai ter entre Eilat, onde tem bastante sol, e eles conseguem fazer a geração de energia elétrica via solar, e também uma cidade, não está fechado ainda se vai ser uma cidade em Portugal ou na Espanha, mas vão ser os dois primeiros centros de geração, acumulação, transporte de hidrogênio. E essa é uma ideia crescendo, e ficamos por aí. O meu destaque foi a indústria do hidrogênio. Muito bacana, show de bola esses destaques, começando então o programa assim, com notícias positivas, ou dependendo do ponto de vista, mas a gente acredita que sim, são positivas. E para dar continuidade, hoje o programa vai ser um programa especial aí para relembrar e falar sobre os 50 anos do atentado à Olimpíada de Munique, em 72. E antes de a gente chamar o convidado, que vai dar literalmente uma aula sobre isso, sei que vocês dois têm algum destaque também sobre esse tema, então manda bala, Melão, pode falar. Então, pegando esse tema, 50 anos dos atentados ocorridos nas Olimpíadas de Munique, e você faz um fast forward 50 anos depois, Israel participando outra vez de um evento em Munique, dessa vez o Campeonato Europeu de Atletismo, e Israel teve a melhor participação de todos os tempos em um evento, em um campeonato europeu de atletismo, e trouxe para casa 5 medalhas, sendo que ele ganhou medalha de ouro na maratona, na equipe de maratona, e a equipe inteira, quer dizer, 50 anos depois do atentado de Munique, na mesma cidade, ouviu o Atikva tocar e os atletas receberem a medalha de ouro nesse país e a bandeira de Israel subir.
é o que marca também muito essa história de como a história reage. Então, ao mesmo tempo, foi a melhor performance dos atletas israelenses num campeonato europeu de atletismo, e a equipe da maratona tocando, porque ganharam o primeiro lugar, e podendo ouvir o Atikva e a bandeira ali. Essa história marcou muito 50 anos depois, e, como dizem por aí, nada é por acaso. Beleza. Moré? Só completando aqui, o Melão falando, Munique, né, o berço do nazismo, onde foram todas aquelas comemorações, aquelas e está voltando, e deve ter sido muito emocionante, né? Foi a Olimpíada de 36 anos depois. Serginho, em 72. Serginho, problemas técnicos. Respira e tenta de novo, vamos ver se o Serginho... Serginho com problemas técnicos vai resolver. Max Herton. Vou resolver. Dá pra me ouvir? Ei. Tá cortando. Agora sim, tenta. Aê. Tô dentro? Tá dentro. Ótimo. Não, falando sobre a cidade de Munique, né, que era o berço do nazismo lá. E depois de 36, que foi a Olimpíada para o nazismo se mostrar ao mundo, né, em Munique, em Berlim, né, aliás. E depois em 1972, Munique, né? Ixi, nosso Moré caiu. Beleza. Vai voltar. Tá voltando aqui. Lapido hoje tá com problema na internet. Voltei? Voltou. Que bom. O meu destaque agora sobre as indenizações relativas ao atentado de Munique para a família dos 11 atletas que faleceram nesse atentado. E começou a ter um conflito. A relação entre as famílias dos 11 atletas e a Alemanha nunca foi muito redonda, né? Nunca foi muito boa. E o que aconteceu? Sobraram três dos terroristas, eram 8 terroristas, 5 faleceram no ato e 3 sobraram, eles ficaram presos em Munique esperando julgamento, né? E depois de 2 meses do atentado, os palestinos sequestraram um avião da Lufthansa, um Boeing 727, e os palestinos pediram a liberação desses 3 terroristas, que foram liberados para a Líbia, né? Lá foram recebidos como heróis. E nesse processo de devolver o Boeing, se eu não estou enganado, foram 9 milhões de dólares que foi exigido também, que foram pagos. E parece que a situação financeira das famílias dos atletas não era muito boa, e reclamando, falou, a Alemanha está tentando jogar, eles falaram assim, estão tentando jogar uns 2, 3 euros aí no meio, e falou, pega aí, aceita qualquer coisa, vai ter... E aí começou o processo que tá previsto, né, agora para o dia 5 de setembro, uma cerimônia para lembrar disso, promovida pela Alemanha, e os familiares falaram, nós não vamos, entendeu? Porque vocês esqueceram da gente, vocês patrocinaram, deu dinheiro deram mais dinheiro por eles do que pra gente. Aí a Alemanha falou, poxa, vai ser horrível não ter vocês, mas paciência, né? Mas o presidente israelense comprou essa batalha também, falou, se não resolver esse problema com as famílias, politicamente não tenho como ir para ir participar dessa comemoração, e essa foi a pressão instalada, e hoje chegaram a um acordo sobre isso, em cima da hora, e as famílias vão participar dessa cerimônia dos 50 anos. E não só as famílias, como o presidente de Israel também. Perfeito. Já nada como uma extorsãozinha, né? Sempre funciona bem.
Bom, beleza. Bom, para dar continuidade, continua então o nosso programa. A gente hoje traz uma figura muito bacana para falar sobre e dar amplitude a esse tema, que são os 50 anos dos atentados à Olimpíada de Munique. Então já está com a gente o professor Samuel Feldberg, que é formado em Ciências Políticas pela Universidade de Tel Aviv, com doutorado em Ciências Políticas também pela USP, e professor de Relações Internacionais e Conflitos Internacionais, e membro do Conselho da Organização do Stand With Us. Professor, uma alegria, uma honra te ter aqui com a gente para contar sobre esse fato triste que ocorreu na história. E muito obrigado por aceitar nosso convite para contar um pouco mais detalhadamente sobre isso. E eu começo perguntando, então, professor, por que em 72, né? Qual era o contexto do conflito árabe-israelense que fez com que os caras fizessem algo tão grandioso como invadir um prédio dentro de uma Olimpíada, com evento mundial, para praticamente sequestrar ou, no final das contas, matar 11 israelenses, a delegação de Israel naquela Olimpíada. Muito obrigado, professor. Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, tentar enriquecer o conhecimento daqueles que nos assistem. É um tema que normalmente está esquecido, relegado a um segundo plano, mas que deveria estar presente no dia a dia de todos aqueles que se preocupam com o que acontece ao redor do mundo. Nós estamos acostumados, especialmente os mais jovens, a ouvir falar da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, mas 50 anos atrás o mundo estava dividido de outra forma. Nós estávamos no auge da Guerra Fria, as relações se davam em função dos alinhamentos dos atores com os Estados Unidos ou com a União Soviética. A Alemanha estava dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. As Olimpíadas ocorreram em Munique, na Alemanha Ocidental, parte do bloco ocidental alinhado com os Estados Unidos, enquanto que os palestinos faziam parte do chamado bloco radical, do qual participavam o Egito, a Síria e o Iraque, uma série de outros países do mundo árabe e muçulmano, lembrando que o grande inimigo do Ocidente nos dias de hoje, como ele é percebido, é o Irã, que na época era um aliado não só dos Estados Unidos, mas também de Israel. Então, esse é o contexto mais amplo. Os grupos terroristas daquela época eram, de novo, diferenciando do que acontece hoje no contexto do terrorismo islâmico. Os grupos da época eram grupos que ou se denominavam grupos de libertação nacional, como é o caso dos palestinos, que pregavam a destruição de Israel para criar um Estado palestino no lugar de Israel e não ao lado de Israel. Outra categoria de grupos terroristas eram os grupos que reivindicavam mudanças de governo. Então, nós tínhamos grupos como esse, com essa afiliação aqui na América Latina, nos vários países da América Latina. Na própria Alemanha, nós tínhamos o Exército Vermelho, a Rote Armee, nós tínhamos as brigadas na Itália. Não faltavam grupos que reivindicavam ou faziam as suas reivindicações através da violência. No caso dos palestinos, é muito importante lembrar
que, apesar de todo o discurso que existia em relação ao apoio à causa palestina por parte dos países árabes inimigos de Israel, os palestinos eram órfãos dentro do mundo árabe. Eles tinham o apoio daqueles órgãos que se interessavam em acirrar a disputa de elementos ligados ou vinculados ao bloco soviético com elementos vinculados ao bloco ocidental, como no caso dos movimentos palestinos frente a Israel. Isso tem que ser visto e entendido não só no contexto da disputa entre Israel e os árabes, mas também no contexto da disputa entre os dois blocos. A maior parte do apoio que os palestinos recebiam vinha dos membros do bloco soviético, Alemanha Oriental, Cuba, Líbia e outros países que faziam esse jogo. Em 1972, os palestinos estavam se recuperando de uma enorme derrota na Jordânia, em 1970. Isso também pouca gente lembra. Os palestinos, ou a liderança palestina, tentou derrubar o governo da Jordânia em 1970, foram fortemente reprimidos as Forças Armadas jordanianas, foram massacrados na Jordânia. A Síria, inimigo israelense, teoricamente aliado da Jordânia no contexto dessa disputa entre Israel e os árabes, mas inimiga da Jordânia no contexto dos alinhamentos da Guerra Fria. A Síria era aliada da União Soviética, a Jordânia aliada dos Estados Unidos, da mesma forma como Israel. Então, nesse contexto, a Síria ameaça invadir o território jordaniano para apoiar os palestinos, e os israelenses entram nesse confronto garantindo a integridade territorial da Jordânia. Então, nós temos, quase que um samba do crioulo doido. Dois países árabes, inimigos de Israel, se enfrentando, e os israelenses vão defender um dos países árabes, porque o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo em determinadas circunstâncias. E um aspecto interessante desse momento é que os Estados Unidos vão passar a ver, a partir desse momento, Israel como um instrumento importante da política norte-americana nos Estados Unidos. Isso começou com a vitória na Guerra dos 6 Dias em 1967, mas foi esse episódio que permitiu que os americanos não realizassem uma intervenção, como eles foram obrigados a realizar em 1958 no Líbano, para garantir a integridade do governo libanês. Agora, em 1970, os israelenses fizeram o trabalho dos americanos para garantir a estabilidade da Jordânia. Como consequência dessa ação do governo jordaniano contra os palestinos na Jordânia, houve um massacre em setembro de 1970, então não é por acaso que os atentados em Munique ocorrem em setembro, 2 anos depois, e isso levou à criação de um grupo dentro das organizações terroristas palestinas que ficou conhecido como Setembro Negro, em alusão a esse evento na Jordânia. Os palestinos foram obrigados a transferir a sua liderança para o Líbano. A Força Armada Palestina se estabeleceu no sul do Líbano, criou um Estado dentro do Estado, que levou a uma intensificação dos conflitos entre Israel e o Líbano. O Líbano sempre foi o país mais ameno na sua relação hostil com Israel, comparado com outros países árabes. Depois de 1948, nunca tinha havido um enfrentamento entre o Líbano e Israel, mas a partir de 1970, então, se intensificaram os ataques palestinos contra o norte de Israel. Nós estamos falando de uma época em que os ataques eram feitos ou através de incursões de terroristas no território israelense ou lançamento de
morteiros muito primitivos que afetavam a vida do dia a dia da população no norte de Israel, nada comparado com o que o Hezbollah pode fazer hoje com o seu arsenal de mísseis. E durante esses 2 anos, então, as tensões entre Israel e esses grupos instalados no sul do Líbano se intensificaram e culminaram com os atentados em Munique, para qual os alemães não estavam preparados. Então, toda a segurança da Vila Olímpica de Munique era relativamente incapaz de prever e de se opor a um evento como esse. Os israelenses foram muito duros, o governo israelense foi muito duro em não atender demandas dos terroristas palestinos, e depois nós tivemos a tentativa de resgate. Os palestinos se propuseram a sair da Alemanha com os atletas israelenses. Isso em nenhum momento, em nenhum momento se cogitou permitir que isso acontecesse, e no final os alemães foram muito ineficientes na sua tentativa de resgate, o que levou à morte dos atletas israelenses, que não foi esquecida. O Mossad, ao longo de anos, eliminou praticamente todos aqueles que estiveram envolvidos no massacre de Munique, e sem nenhum tipo de pudor. Era uma política clara de Israel, dentro do contexto do combate ao terrorismo palestino, eliminar todos aqueles que estiveram envolvidos nesse ataque, inclusive como uma lição e um precedente, para deixar claro que essas ações por parte dos palestinos poderiam ser consideradas por eles como ações suicidas. Quem se envolvesse com esse tipo de atentados não sobreviveria para contar a história. Tem um filme que conta um pouco essa história, quer dizer, agora falando um pouco da segurança no local, eu lembro uma parte do filme que o pessoal, para sair, quer dizer, a Vila Olímpica fechava, né, e as pessoas pulavam a grade para os atletas, né, no geral, pulavam a grade para fazer festa na cidade, voltavam e pulavam de novo a grade, não tinha nenhuma segurança mais ali, não tinha ninguém olhando, checando nada, né? Não só isso, houve outros aspectos muito curiosos. Por exemplo, eu estou me lembrando agora o último atentado que aconteceu em Tel Aviv, alguns meses atrás. A atuação da mídia foi muito criticada porque o terrorista estava sendo procurado nas imediações da Rehov Dizengoff em Tel Aviv, e a mídia estava transmitindo ao vivo, dizendo: agora os policiais estão entrando na rua tal, no prédio número tal. Era só o terrorista estar ouvindo qualquer transmissão de algum canal de comunicação israelense para saber onde é que estavam os policiais que estavam tentando encontrá-lo. E isso me lembrou o que aconteceu em Munique, em 1972. Os terroristas estavam assistindo na televisão o que a televisão alemã estava mostrando, inclusive com qualquer tipo de movimentação das forças policiais. Então, isso é uma clara lição de como o mundo não aprendeu nada em termos de neutralizar esses grupos que vêm se tornando cada vez mais sofisticados, mais bem armados na sua capacidade de desestabilizar a sociedade democrática. Professor... Fala, Serginho. Desculpa, eu te cortei? Não, vai lá. Professor, eu estava vendo um documentário agora que estava fazendo a seguinte pergunta: o terrorismo vale a pena? E estavam baseando isso nos atentados de Munique. Ouvi dizer que depois do Setembro Negro, que foi a resposta do rei Hussein, matando impiedosamente 15 mil palestinos, esse é o número que eu li, em um mês,
eles precisavam ressurgir e trazer de volta a causa palestina para a pauta. Eles queriam reaparecer para o mundo, eles queriam trazer isso de volta, que isso voltasse a estar nos noticiários, voltasse a ser comentado. E, então, essa talvez tenha sido uma das principais razões deles fazerem esse ataque numa confraternização mundial, que era a festa do esporte, a festa relacionada à vida, à saúde, e... Sem dúvida nenhuma, você respondeu a tua própria pergunta. O terrorismo, quando ele tem esse tipo de resultado, ele sim vale a pena. A morte dos terroristas é marginal em relação ao efeito que foi produzido num evento dessas proporções. Nós estamos falando do início da transmissão ao vivo para o mundo inteiro de eventos desse porte. Então, o mundo inteiro viu o que aconteceu lá. Pessoas que não sabiam que os palestinos existiam, de repente começaram a se questionar por que um grupo se propõe a fazer isso, qual a causa palestina que leva um grupo a atuar com violência dessa forma. E se nós quisermos fazer um paralelo quase 50 anos depois, 30 anos depois, os atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York também tiveram um efeito de circense, podemos dizer. É um espetáculo que o mundo inteiro vê, e essa é uma das definições de terrorismo, é gerar esse tipo de impacto, independentemente do número de mortes ou da violência utilizada. Normalmente, com esse tipo de violência, se alcança o efeito da impressão que o atentado causa. Então, a violência não está na finalidade, no objetivo, mas sim é um meio de gerar esse impacto midiático tão importante. Posso só completar a mesma questão anterior, que eu ouvi dizer que antes da Olimpíada foi contratado um consultor, que era um psicólogo forense, para fazer a análise de segurança das Olimpíadas. E perguntaram para ele se ele via algum ponto, alguma fraqueza em relação a esse evento, em relação à segurança que estava sendo feita. E parece que ele organizou uma lista de 25 pontos, né? E nessa lista, o ponto 21 era um terror palestino, já tal qual no 11 de setembro, que era... Você pode ver a quantidade de filmes de avião sequestrado e coisas e tal, que tinha Bruce Willis bem antes da coisa, né? A mesma coisa, já estava no ideário essa ideia do possível terror palestino, né? Sim. Mas muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com as análises feitas a posteriori. Então, aquela ideia de que nós nos tornamos muito inteligentes depois do evento. No caso das Torres Gêmeas, por exemplo, tem uma história muito interessante dos investigadores do FBI, que contam que eles foram conversar com professores da escola de aviação, onde os terroristas sauditas aprenderam a voar para poder conduzir os aviões até os edifícios, e perguntaram então para os professores se eles não tinham prestado atenção em nada peculiar com esses alunos sauditas que fizeram o curso de pilotagem. E o professor então disse: agora que você está me perguntando, eu me lembro que foi muito interessante o fato de que eles eram alunos excepcionais em tudo que se referia à pilotagem do avião, mas nenhum deles estava muito interessado em como aterrissar o avião. E isso não chamou a atenção dele no momento do curso, mas depois isso ficou óbvio. Com certeza, eles não tinham nenhuma necessidade de aprender como aterrissar aqueles aviões.
Professor, a questão desse ataque, quer dizer, a organização Setembro Negro que atacou durante as Olimpíadas, que matou os 11 atletas israelenses, a minha pergunta, quais eram, a gente sabe qual foi o desfecho no final, mas em teoria, quais eram as demandas, o que eles queriam, o que eles alegavam que eles queriam, mais do que, na verdade, o que eles queriam desse ataque, do mundo, ou de Israel, ou do que seja, o que eles pediram naquele momento? Principalmente libertação de companheiros presos, demandas financeiras, e vocês começaram mencionando que eles estiveram presos durante algumas semanas aguardando o julgamento. Eles, na verdade, estavam esperando um sequestro de um avião que permitisse que eles fossem libertados, porque estava claro que os alemães não permitiriam que a mesma coisa acontecesse com um avião da Lufthansa. Então, era só uma questão de tempo, e esse era um instrumento mais efetivo da época. Os sequestros de aviões com todo tipo de demandas foram corriqueiros nessa época, até os israelenses explodirem aviões sequestrados tanto na Jordânia quanto no aeroporto de Beirute, no Líbano. Isso provocou uma mudança no modus operandi, porque de repente o sequestro dos aviões já não se tornava tão efetivo. Se os israelenses eram capazes de destruir esses aviões, os terroristas já não tinham com o que negociar em troca de um resgate ou da libertação de companheiros presos. E não eram só terroristas palestinos, havia aí uma solidariedade internacional, e os alemães e os italianos e os japoneses exigiam a libertação de palestinos e vice-versa, lembrando também que nessa época foi um terrorista japonês, Kozo Okamoto, que atacou o aeroporto de Lod, em Israel, matando, eu não me lembro agora o número de passageiros, mas um número significativo de passageiros, um terrorista japonês que supostamente não tinha absolutamente nada a ver com a causa palestina, a não ser essa solidariedade que, de alguma forma, unia esses vários movimentos. Uma pergunta tem a ver com o desfecho, né? Porque até onde eu entendo, eles sequestram os atletas israelenses, levam da Vila Olímpica até o aeroporto, e lá se dá, de fato, o acontecimento trágico, o assassinato desses 11 atletas, certo? E aí eu queria entender por que foi feito isso e onde, de fato, culminou para que chegasse a esse fim trágico. A proposta que foi negociada foi de permitir que os terroristas levassem os israelenses com eles num voo que tinha sido preparado nesse aeroporto, enquanto que, nos bastidores, as autoridades planejaram resgate dos atletas. O que causou, na verdade, a morte dos atletas foi a incapacidade dos alemães de neutralizar os terroristas. Eles não estavam provavelmente dispostos a matar os terroristas para salvar a vida dos israelenses. Os israelenses estavam presos, os terroristas, quando perceberam o que estava acontecendo, simplesmente jogaram granadas no espaço onde os israelenses estavam, o que garantia que eles seriam mortos. Não havia nenhuma probabilidade de eles sobreviverem da forma como os palestinos reagiram. Mas, no meu entender, o que faltou foi a determinação dos alemães de eliminar os terroristas palestinos a qualquer preço, antes de que eles pudessem atuar contra os israelenses indefesos. E isso, certamente, uma força de intervenção israelense teria feito com muito mais agressividade, se houvesse a permissão
intervenção israelense, o que não aconteceu. Mas houve esse pedido, quer dizer, Israel pediu para levar... Sim, sem dúvida nenhuma, eles foram enfáticos na tentativa de assumir a responsabilidade pela libertação dos atletas israelenses. Inclusive, os alemães não os israelenses tinham experiência nesse tipo de ação. Eles vinham fazendo isso há décadas, e os alemães eram praticamente amadores nesse sentido. E por que a Alemanha não permitiu? Não entendi. Por que a Alemanha não permitiu que Israel fosse responsabilizar? Certamente tem um componente de ego envolvido das forças policiais alemãs, mas também tem uma questão importante de soberania. Então, acredito que uma reação como essa seria comum a praticamente todos os países mais preocupados com a sua soberania do que do que em salvar a vida dos reféns. Então, nesse sentido, talvez temos que dar um desconto para os alemães, eles não fizeram nada que a maioria dos outros países não teria feito. Professor, eu estava vendo aqui que o que eles puderam errar, os alemães aí, eles erraram em tudo, né? Não teve, e bem como é que eles colocaram, eles cercaram o prédio, colocaram pessoas em cima do prédio, essa história que o senhor contou, né? E aí estavam cercando o quarto e os terroristas estavam olhando de fora eles fazerem isso, né? Porque não cortaram a eletricidade do prédio, né? A eletricidade e a TV estava funcionando e mostrando eles para eles mesmos ali, né? Eles não conseguiam ver diretamente, eles iam pela televisão. E operacional, eu li isso, não sei, aliás, operacionalmente foi um desastre, por quê? Não tinha soldado suficiente no aeroporto, eles não eram snipers, não tiram minha visão noturna, e foi de noite a coisa. O pessoal do avião, que eram os pilotos, na verdade eram policiais, e eles se revoltaram e resolveram fugir para salvar as próprias vidas na hora, né? E a briga na pista mesmo, eu achei que tinha sido rápido, foram 3 horas de tiroteio, né? Não foi pouca coisa. Sim, foi um evento, eu me lembro, eu tinha 16 anos na época, então eu me lembro muito bem de acompanhar o que aconteceu lá, e é uma sucessão de erros e tragédias, especialmente se nós levarmos em conta que os israelenses têm, antes e depois, episódios bem-sucedidos de tomada de aviões que estavam na mão de sequestradores. Tem um famoso caso do avião da Sabena, onde os israelenses entraram disfarçados de mecânicos e pessoal de manutenção e mataram os terroristas e recuperaram o avião com os reféns. Então, eu me coloco quer dizer, não dá para se colocar na posição dos familiares, mas dá para imaginar o que os familiares sentiram vendo aquelas cenas e a impotência, imaginando que havia uma solução viável que permitiria que os reféns saíssem vivos. Só mais uma colocaçãozinha. Professor, eu estava vendo também que esse atentado foi autorizado e recebeu a bênção de um Yasser Arafat, e quem financiou e assumido, uma pessoa que fala, não, eu preenchi o cheque mesmo, eu fiz a assinatura, foi o Mahmoud Abbas, que é o atual primeiro-ministro palestino, né? É isso mesmo, professor? São pessoas... Eu não me lembro da atuação do Mahmoud Abbas. Pode ser, naquela época, obviamente, ele estava totalmente engajado na liderança palestina, mas Yasser Arafat certamente autorizou a operação e depois tentaram, de alguma forma, se isentar
do envolvimento, dizendo que o Setembro Negro era uma organização paralela, que não estava diretamente ligada à cúpula da OLP. Em algum momento, a liderança palestina, ou a principal liderança palestina, que nós tínhamos dentro da estrutura de combate organizada pelos palestinos, diversas organizações, diversos líderes, George Habash, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, havia um conglomerado de grupos, cada um com a sua orientação, e que, em algum momento, tentaram se desvincular da responsabilidade. Mas Yasser Arafat certamente esteve envolvido na decisão. Professor, eu tenho uma pergunta que é mais para frente agora. Quer dizer, aconteceu o atentado dentro de um evento internacional. Belão, por uma questão de tempo, só essa é a última pergunta, tá? Para fechar, para a gente seguir. Combinado. E na minha pergunta realmente é depois do atentado. Por que, se é uma avaliação pessoal mais do que histórica, por que será que demorou tanto tempo para tanto o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, Alemanha ou outras pessoas, transformarem esse evento num evento, assumirem esse evento como um atentado, não meia-culpa, não estou dizendo meia-culpa, mas realmente de um evento a ser lembrado para que não aconteça mais. Quer dizer, eu acho que a primeira vez que isso aconteceu dentro do Jogo Olímpico foi no Rio, né? Foi no Rio, na Olimpíada do Rio de Janeiro, onde lembraram os atletas de Munique. Antes disso, não se tocou. Você tem alguma teoria, algum achômetro, por que isso aconteceu? Eu tenho uma resposta simples e direta, que, na minha opinião, esse é um indício claro de antissemitismo. Como as vítimas são judeus, então o mundo se preocupa muito menos. Judeus em solo alemão, né? Isso é um complicador para os alemães, mas o fato de as vítimas serem judeus, atletas israelenses, com certeza é um componente importante na avaliação da gravidade do evento. Infelizmente. Você diz no sentido de colocar isso como na prateleira maior, quer dizer, como eles são judeus israelenses, então, muito provavelmente, dentro do COI ou dentro do movimento olímpico, né, isso talvez seja sempre colocado panos quentes para, vamos deixar para lá, mais para frente. Isso mesmo. Né? Isso diminui a importância do evento. Entendi. Olha, mas graças a Deus, 50 anos está mudando, né? Graças a Deus a gente está podendo falar isso, 50 anos, vai ter a cerimônia, as coisas estão mudando. Não é graças a Deus, não é graças a Deus, é graças ao empenho das famílias que fizeram questão de que isso não fosse esquecido. Perfeito. Professor, a gente podia, podia falar horas sobre esse assunto e sobre qualquer assunto, sempre bacana te escutar. Mas o tempo urge aqui, a gente toca para frente o programa e agradece demais a sua presença, certo? E já fazendo o convite para, enfim, quando tiver algum outro assunto, alguma outra coisa interessante dos conflitos e tudo, também poder te chamar para elucidar para a gente todas essas questões. Muito obrigado de verdade, professor. Ok. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, eu estou à disposição de vocês e, infelizmente, a minha área de especialização de conflitos internacionais sempre vai permitir que vocês abordem um tema no qual eu posso contribuir. Obrigado a vocês. Obrigado. Professor, fica com a gente até o final do programa e agora a gente passa para o quadro, sempre nosso quadro semanal de música israelense, música do Moré, música que o Moré conta pra gente a história. Conta um pouco já, antes de eu botar a música, então, Moré, sobre essa música que nós vamos colocar. Olá, hoje a música é de um artista chamado Meir Ariel,
E eu confesso que eu já escuto música em hebraico há muito tempo e não conhecia esse Meir Ariel. E no mais, quando eu escutava ele no rádio, eu começava a ficar irritado. Falei, pô, o que eles botam tanto esse cara para tocar? Eu não gostava mesmo, né? E eu comecei a ouvir com mais atenção. E sabe quando uma música que você não gostava, de repente ela te toca, te desperta, toca o seu emocional, assim? E foi esse o meu caso com o Meir Ariel, e descobri que não foi só eu, né? Porque até a morte dele, o Meir Ariel morreu em 1999, aos 57 anos, de infarto. Pode falar, pode continuar, desculpa. Ele morreu aos 57 anos de infarto, e ele era muito pouco conhecido. E ele fez sucesso e ficou conhecido depois da morte dele mesmo. Ele em vida, ele não desfrutou do sucesso. Sabiam que ele era um estranho, e ele era um estranho mesmo. Ele participou da tomada de Jerusalém em 1967, junto com... Ele era dos paraquedistas, né? E ele gostava de tocar violão, e ele era conhecido no país como o cantor paraquedista, né? Que ele era o Tzadchanim, que são os paraquedistas, e ele conseguiu casar duas vezes com a mesma... O nome da música... Zirei Kites, Zirei Kites. Zirei Kites são as sementes do verão. Ótimo. Então, para vocês, Meir Ariel. Vamos lá. Som na caixa. Muito bem, muito bem. Essa foi música do Moré para escutar no Soft Shavuot Araguar, né? No final de semana tranquilo, de Israel, de preferência um pouco mais para frente no inverno, porque agora deve estar difícil para escutar isso. Kites, né? Se bem que ele fala de kites, exatamente. Mas, bom, essa música é melhor escutar ela num lugar aberto, assim, vai na praia, no tal, e beleza. Bom, Melão, temos dica de tecnologia? Dica de tecnologia ligado também, a primeira pergunta que eu faço é se você já parou para pensar, quem é a maior distribuidora de esportes, de eventos esportivos, que produz e distribui? Eu dei uma olhada, para minha surpresa, é uma empresa israelense chamada Pixelot. Essa empresa israelense, o que ela faz? É uma empresa israelense que ela descobriu um nicho que ela tem câmeras. Ela produz câmeras, só que as câmeras que ela coloca nos locais, principalmente locais de jogos, onde os jogos acontecem, são câmeras que elas funcionam com inteligência artificial. E essas câmeras, elas automaticamente produzem o jogo. Então, por exemplo, o que essa câmera conseguiu fazer? Imagina ligas inferiores, imagina jogos de pessoas de equipes não de primeira divisão, de segunda, de terceira divisão ou mirim. Então, normalmente, esses jogos não tinham nenhuma cobertura. O que essa empresa conseguiu fazer? Ela conseguiu criar um sistema de transmissão de jogos como ficam de maneira profissional, em que a câmera acompanha as jogadas, ela cria toda a parte de... Tá vendo aqui embaixo? Toda a parte de créditos e de pontuação, tudo por inteligência artificial. Não tem ninguém que opera essas câmeras. É uma câmera fixa lá, começa o jogo, e é isso. Quer dizer, eles como propaganda, eles mostram um pai, imagina que um pai que mora numa cidade, vamos falar do Brasil, mora numa cidade do interior e o filho vai jogar na capital. Então, o pai pode acompanhar os jogos do filho diretamente por essa câmera.
Só que até aí já teria muito bom, porque ela consegue fazer. Só que ela dá um passo a mais. E essa é a loucura do que eles fazem. Automaticamente, ela faz todas as estatísticas do jogo. Ela sabe quantas vezes cada jogador tocou na bola, os passes, sabe todas essas estatísticas? A câmera faz sozinha, quer dizer, a câmera e o programa que está por trás, essa agência faz sozinha. E ela consegue soltar um relatório na hora, e isso também tem muitos técnicos, o próprio Barcelona, o Real Madrid, eles utilizam dessa tecnologia porque os treinadores já podem ver exatamente como funciona. Eu estou falando de futebol porque é mais próximo da gente, mas eles têm, tudo funciona com basquetebol, com futebol, com vários esportes, e essa é a Pixelot, eu vou colocar lá para vocês também na nossa página do Facebook. A Pixelot é uma dessas companhias startups israelenses, que é a maior distribuidora de eventos esportivos no mundo. Bacana, muito sensacional. Gueoni. Genial. Muito. Genial, bom, genial. O tempo urge, e a gente deixa o final do programa, né, que é o Sof Shavua, ou dicas, né, pro professor, caso você tenha alguma dica do que fazer em Israel, algum programa interessante, ou alguma dica do que assistir, enfim, tá com você. Eu agora estou no Brasil, eu moro em Israel só quando aí está fresquinho, como está no Brasil agora. Então, posso dar dicas de Kim, no Negev, principalmente. É um lugar fantástico para se caminhar, para se acampar à luz das estrelas. Daqui a pouco, essa temperatura infernal do verão começa a amainar, então sugiro para aqueles que gostam de natureza visitar a região de Martesh Ramon, a área entre o kibbutz Sde Boker e o centro do Martesh. É um local fantástico para se fazer caminhadas de 1 ou 2 dias. Tem lugares para dormir no que eles chamam de Hanyonim, que são os estacionamentos abertos que têm áreas de acampamento. Então, antes de o inverno começar, inclusive, dá para dormir lá com saco de dormir, sem barraca, certeza de que não vai chover. Tem instalações sanitárias, em alguns lugares também alguma facilidade para se cozinhar, e não tem... Sorry. Pode continuar, professor. Não tem preço, é uma atividade maravilhosa e das mais baratas que eu posso imaginar nesse país tão caro como nós vimos no começo do programa, com o preço da gasolina que está caindo, mas continua lá nas alturas. Bom, perfeito, tá joia. Muito obrigado aí, professor, pela dica outra vez e por toda a aula. A gente volta a falar de mais assuntos. E é isso aí. Bom, pessoal, valeu. Esse foi mais um Oi Vavoi. Obrigado gente, a todos. muito obrigado. Valeu, Melão. Valeu, Moré. Tchau. Valeu, professor. Até a próxima. Esquecendo que, dia 14 de setembro, PSG e Maccabi Haifa, hein? Aliás, Maccabi Haifa e PSG. Tá chegando aí, Messi e Neymar aí, vamos ver o que vai acontecer. E Vigia Real e Hapoel Beersheva no dia 15 também, outro jogo bacana para assistir os 2 jogos em Israel, e que assim seja, vamos ver o que vai dar. É isso aí, pessoal. Valeu. Abraço a todos. Tchau. Até semana que vem. Valeu, moçada. Tchau, tchau.